Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre negacionismo e revisionismo. Bora pra aula? Antes de começar o vídeo, você já sabe, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda vez que você curte, comenta um vídeo, compartilha com algum colega, é sempre bastante importante para o engajamento do canal. O YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e ele entrega para outras pessoas. Além disso, se você gosta do projeto do canal, você pode apoiar a minha campanha lá no site do apoia-se/prof.annelise e contribuir a partir de qualquer valor. Você ajuda o canal a continuar crescendo, a fazer os investimentos necessários e a chegar a outras pessoas que querem entender um pouco mais sobre história. Já tem um tempo que eu quero gravar esse vídeo, na verdade esse é um tema que me interessa bastante, que se você é vestibulando ou se você é professora que está me assistindo, com certeza já teve algum debate em sala de aula ou já presenciou atitudes revisionistas, negacionistas. Depois que eu participei de um encontro, de um webinário lá da USP com o professor Marcos Napolitano, eu tive mais discussão e material para fazer esse vídeo. Aliás, eu tô me baseando também num artigo do professor Marcos Napolitano que saiu pelo livro Novos Combates pela História. Vou deixar aqui na descrição todas as referências, links importantes para vocês também consultarem e se aprofundarem no assunto. Esse aqui é só o início de uma reflexão, de uma discussão. Primeiramente, eu acho bastante importante ressaltar aqui que se você já sabe um pouco sobre negacionismo, revisionismo, é importante você entender que essas atitudes negacionistas, revisionistas, não fazem parte de uma atitude ignorante ou de um certo coitadismo dessa pessoa que não tem conhecimento suficiente necessário para agir dessa forma, tá? Não é bem isso, tá? O negacionismo, os revisionismos, eles estão muito pautados em posicionamentos políticos e ideológicos. Por isso que é tão importante a gente entender e conhecer esses fenômenos, até para que a gente possa reconhecer esses discursos quando eles estiverem acontecendo. E além disso, é importante vocês entenderem que a história como ciência, ela se desenvolve com bastante força no final do século XIX e ela estava a serviço, né, da construção dos estados nacionais, da ideia de nacionalismo, né, dos nacionalismos, da ideia de ter ali uma história que representasse a construção desses estados nacionais. Por isso ela serviu durante muitos anos como um discurso oficial de governos e de ideologias, né? A chamada história oficial ou até mesmo positivista, que privilegiava os grandes nomes, né, dos grandes líderes, os grandes homens e os grandes feitos. Por muito tempo, então, essa elite, essa classe dominante teve a história como a sua aliada. E a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mais intensamente na década de 70, 80, aqui no Brasil também, nós tivemos uma mudança aí muito forte com a escola do Zanalli e outros tipos de vertentes historiográficas, uma visão muito mais baseada em pensar as pessoas que ficaram à margem desses discursos históricos. Então, aqueles colocados à margem da sociedade, as mulheres, os operários, trabalhadores, os povos indígenas, originários de forma geral, enfim, populações que por muitos anos tiveram sua história deixada de lado, muitas vezes houve uma tentativa de que a história dessas pessoas fosse apagada, enfim, essas pessoas não participavam desses processos, muito menos de processos democráticos. E aí na década de 60, 70, 80, a gente tem uma intensificação desses estudos e é quando a gente percebe discursos aí negacionistas e revisionistas cada vez mais fortes, tentando, vamos dizer assim, combater esse tipo de interpretação. Claro que aqui no vídeo eu vou explicar direitinho para vocês as definições de negacionismo e revisionismo, a gente vai ver que não é a mesma coisa, mas eu achei bacana trazer essa introdução para que vocês entendessem um pouco dessas questões. Então, como eu estava dizendo,
dizendo, essa historiografia, principalmente do pós-Segunda Guerra Mundial, ela está muito focada em pensar todas essas pessoas à margem da sociedade e até mesmo pensar processos de genocídio, como aconteceu então com os judeus quando a gente pensa no Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Aliás, o Holocausto é um ponto bastante importante para essa mudança de perspectiva. Óbvio que outros genocídios aconteceram antes do Holocausto, a gente pode citar exemplos básicos, né? Quando a gente pensa na questão da escravidão, quando a gente pensa no imperialismo, por exemplo, que acontece no final do século XIX, início do XX, em algumas regiões da África. Mas o Holocausto, ele chama muito a atenção pela forma como ele foi feito, planejado, sistematizado, pela sua amplitude também, pelo seu número de mortos. Então, a partir daí, a gente tem, vamos dizer assim, uma virada da chave ali do que a historiografia iria ter como foco. Mas o Holocausto também trouxe uma perspectiva de negação, ou seja, de negação desses crimes de genocídio, crimes de assassinatos coletivos, muitas vezes cometidos pelo Estado, sob a supervisão e sob o interesse, inclusive, de determinadas elites políticas, econômicas e militares. Então, ao mesmo tempo que o Holocausto traz esse novo sentido para a historiografia, ele também vai ser usado como um exemplo para o negacionismo. Então, negar não só o assassinato em massa de judeus, ciganos e outras etnias, como negar também as próprias pesquisas historiográficas, negar os depoimentos dos sobreviventes, a interpretação historiográfica do fato, enfim, todas essas questões eram negadas por essas pessoas. Mas o que seria então o negacionismo? Vou colocar aqui na tela para vocês o conceito para a gente pensar um pouco juntos. O negacionismo poderia ser então definido como a negação a priori de um processo, evento ou fato histórico estabelecido pela comunidade de historiadores como efetivamente ocorrido no passado, em que pese várias possibilidades de interpretação validadas pelo debate historiográfico. Em outras palavras, o negacionista rejeita o conhecimento histórico estabelecido em bases científicas e metodológicas reconhecidas em nome de uma suposta verdade ocultada pelas instituições acadêmicas, científicas e escolares, por causa de supostos interesses políticos ligados ao sistema. Ou seja, muitas vezes o negacionismo ele está ali baseado ou é até mesmo um aprofundamento de uma teoria da conspiração. As teorias da conspiração elas sempre existiram, mas nesse contexto pós-holocausto elas vão ser aprofundadas, vão ser debatidas e muitas vezes popularizadas. Muitas vezes, inclusive, os negacionistas vão apelar para a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, até mesmo ela tem limites, né? No sentido de que você negar um fato que realmente aconteceu traz aí então uma visão negacionista. Então não é uma questão de cercear a liberdade de expressão, mas de você emitir uma opinião que na verdade nega todo o conhecimento científico, histórico e historiográfico. E aí a gente vai começar a pensar num outro conceito que é o revisionismo, que muitas vezes traz ali a base desses pensamentos negacionistas. Ou seja, muitas vezes o negacionista ele começa a desenvolver a sua questão em cima de estudos revisionistas. Mas o que é o revisionismo? Bom, para começar é importante vocês entenderem que o revisionismo é uma prática comum na historiografia. O fato da gente mudar, alterar determinadas interpretações, avançar em determinadas visões é super normal dentro da historiografia e deve acontecer para que a ciência avance. Então, num sentido mais amplo do termo, o revisionismo ele é importante para o trabalho historiográfico. Mas se a gente pensar por um outro lado também, o revisionismo pode vir carregado de outras intenções. E aí a gente pode pensar o seguinte, que o revisionismo ele pode incluir uma estratégia de mais autores politicamente interessados a partir de uma perspectiva ideológica sobre o passado que simulam um método crítico e direcionam a conclusão das suas reflexões para questionar a consciência crítica da história como parte da luta pela democratização geral da sociedade. Traduzindo,
dizendo, tá? Esse tipo de revisionismo, ele pega questões da história que muitas vezes podem até ser questões já concluídas e debatidas, mas ele vai utilizar o método, a conclusão, a partir de uma tese, de uma visão que ele já tem. Então ele mobiliza todo o método dele, as fontes, para interpretar a partir de uma tese que já está pronta e não construir a sua tese a partir da interpretação dessas fontes. Então o revisionismo ele está muitas vezes calcado numa questão ideológica e principalmente numa falta de ética com o fazer historiográfico. É aí que vocês podem perceber muitas vezes vídeos aqui no YouTube ou falas muitas vezes de políticos, de pessoas públicas, muitas vezes sensacionalistas, então manchetes ou thumbnails, vídeos já com títulos sensacionalistas, muitas vezes atacando os professores de história, os historiadores, então aquilo que o seu professor de história não te contou. Esse tipo de abordagem que já traz um viés, que já tem ali uma intenção, uma intencionalidade nesse contexto. E aí, como eu disse para vocês, eu vou citar o professor Marcos Napolitano quando ele concluiu o seguinte sobre o negacionismo e o revisionismo. O importante é demarcar que tanto o negacionismo como o revisionismo ideológico não querem revisar e ampliar o conhecimento sobre o passado, mas destruir esse conhecimento pela tática da mentira e da explicação enviesada sobre os fatos e processos históricos polêmicos. Pensando também que essa questão do revisionismo, ela vem muito forte, como eu disse, do negacionismo, para tentar desconstruir justamente toda essa outra visão de história baseada em pensar sobre pessoas que estão à margem da sociedade, que ficaram de lado da escrita da história, sobre povos originários ou etnias que sofreram com genocídio, enfim, tentar desconstruir toda uma narrativa bastante progressista e democratizante que foi sendo construída ao longo dos anos. E aí nós temos visões revisionistas que vão nesse sentido. Então nós podemos dizer que o negacionismo nega o fato e que o revisionismo manipula esse fato ao seu interesse. De toda forma, ambos os conceitos, eles não respeitam toda a questão do método científico. Então eu posso dizer aqui para vocês que, como historiadora, eu não possuo o domínio ou não sou dona da memória, da escrita da história, tá? São coisas bem diferentes. Mas eu domino o método, o fazer científico do historiador, da historiadora. E é aí que a academia, né, a universidade, ela cria mecanismos para que os revisionismos ou negacionismo, ele não se desenvolva. Então, se a pessoa traz uma tese, uma dissertação que frauda as suas fontes, ou que nega determinado fato histórico, ou que tenta fazer esse revisionismo que eu comentei com vocês, ele não vai ser reconhecido pelos pares, ele pode perder o seu título de doutor, ele pode ser muitas vezes banido da bibliografia sobre determinado assunto, ou seja, existem mecanismos para combater essas questões. Por isso é tão importante que vocês valorizem e que vocês contribuam com o engajamento de canais, podcasts, de iniciativas que sejam rigorosas com o método, com o fazer histórico, especialmente aqueles tipos de mídias, né, de canais, de perfis que se engajam pensando numa história pública. Então é por isso que é bastante importante a gente entender dessas questões antes de consumir esse tipo de conteúdo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou e até a próxima aula.